Olá, gente, tudo bom? Bom dia, né, para mim aqui. Não sei que horas vocês vão assistir, se vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Mas mais uma aula nossa, ainda dentro desse tema maior, né, chamado Fisiologia Humana. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os órgãos do sentido, né? E assim, né, sempre tentando buscar novas formas de ensino, né, e aprendizagem nessa situação nossa, né, de quarentena, ensino à distância. Então eu procurei fazer a utilização desse mapa mental, né, que eu espero que facilite a compreensão de vocês, até porque acho que vocês devem ouvir muito disso, né, no John Knox. A nossa premissa maior, nosso objetivo maior é que vocês aprendam e aprendam não só para ter conhecimento puro, infrutífero, mas para que seja um conhecimento que venha a ser vivo, um conhecimento que venha a trazer benefícios para a vida de vocês, e que vocês possam integrar com a sua realidade. Mas a gente também tem, de um outro lado, digamos assim, nos desafiando a proposta do Enem, que é um conteúdo gigantesco, e por isso a gente tem que tentar dar as coisas de forma resumida para que vocês também consigam gravar, né, consigam assimilar isso e lembrar lá na hora, né? Então, na verdade, é um misto das duas coisas. A vantagem do Enem, diferente dos vestibulares passados, é que ele não é tão, não vai tão específico, né, em assuntos assim, pormenores. Ele acaba exigindo de vocês uma compreensão mais geral, né? Então, diante disso, eu creio que a utilização desses mapas mentais para a gente poder trabalhar aqui o ensino seja uma boa ideia, pelo menos para esse momento, né? Mas é claro que nós estamos abertos para o feedback de vocês, né? Que vocês possam opinar e dizer se de fato está sendo legal para vocês ou se não, se vocês querem algo mais detalhado, né? Mais aprofundado. A gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Então vamos lá começar. Primeiro quero esclarecer que não fui eu que produzi esse mapa mental, eu estou utilizando o material da internet. Mas eu verifiquei antes o material e tá tudo ok, tá bem feito, ok? Então vamos começar. Quando a gente fala dos sentidos do ser humano, são aqueles 5 sentidos, né, que a gente sempre fala, né? O tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição, ok? A ideia do tato a gente vai estender um pouquinho mais, como vocês já vão ver, e pelo menos aqui nada de sexto sentido, materno, né? Nada disso, são só esses 5 mesmo, ok? E é interessante que a gente chame de sentido, né? Porque justamente se trata de uma sensação, ok? E lembrem que quando a gente fala de sensação, a gente tem que pensar logo o quê? No sistema nervoso, a gente tem que pensar logo naquele sistema de neurônios, né? Aferentes que levam uma sensação para poder gerar um estímulo e depois trazer uma resposta, que são os eferentes, ok? Lembrem, eu sei que já faz um tempinho da nossa última aula, né? Mas que a gente está saindo da. Saindo não, a gente ainda está dentro, mas a nossa última aula foi sistema nervoso, ok? Então a gente ainda está trabalhando essas ideias, né? A gente ainda está falando de neurônio, sistema nervoso, sistema aferente e eferente, sistema sensitivo, sistema somático, ok? Então, espero que vocês tenham entendido isso. Então, vamos começar pelo um aqui, pela pele, né? Bom, o que eu quero que vocês entendam acerca da pele, ok? A pele, e aí eu digo para vocês, toda a nossa pele, né? Não é só a pele da mãozinha, como está desenhada aqui, né? Não é só a pele de algumas partes do corpo, mas toda a nossa pele, ela vai possuir neurônios, terminações nervosas nela, que vai nos permitir certas sensações. Normalmente a gente define como tato. A gente tem o tato. Mas não é só o tato. A gente consegue perceber vibrações, tanto vibrações leves como vibrações mais intensas. A gente consegue perceber pressão, né? Que aí pressão já é o que mais perto do que a gente chama de tato, né? A gente consegue perceber calor, a gente consegue perceber frio, ok?
E tudo isso está relacionado com diferentes tipos de neurônios ou terminações nervosas que vão estar nos dando essas sensações. E também a sensação de dor, né, que eu esqueci de falar, estão entre as sensações que a nossa pele pode captar. Então, num certo sentido, é como se fossem vários sentidos dentro de um, né? Dentro desse sentido que a gente chama de tato, na verdade, existem uma gama de coisas diferentes, ok? Então, vamos ver um por um deles. Então, primeiramente, nós vamos ter terminações nervosas livres, que nós chamamos, ok? Que elas vão ter principalmente a função de percepção de temperatura, ok? Tá aqui, ó. Elas vão ter principalmente função de temperatura, mas também o que a gente chama de nocicepção. O que é nocicepção? Nocicepção quer dizer sensação de dor, ok? Então, essas terminações nervosas livres, elas vão tanto nos permitir a sensação da dor, e aí a dor é um fenômeno fisiológico bastante complexo, né? Existem diferentes vias de sinalização da dor, a questão da nossa dor percebida, na intensidade da nossa dor percebida, ela é relativa em relação à dor sentida, né? Então é um assunto que a gente poderia aprofundar muito, mas não é o nosso objetivo, né? O importante é vocês entenderem isso. Essas terminações nervosas chamadas livres, elas são responsáveis pela percepção da temperatura e pela percepção das lesões, ok? Temperatura, tanto calor quanto frio, tá bom? Só com uma breve distinção é que também o calor e o frio é algo um tanto quanto relativo, né? Só um exemplo para vocês pensarem sobre isso. Por exemplo, você está com um pouco de calor. Experimente colocar a sua mão debaixo da água da torneira. Você vai ter uma certa percepção acerca da temperatura daquela água. Você vai achar ela meio quente ou meio fria, não sei. Mas aí depois, deixe sua mão num balde de gelo, ou sei lá, dentro do freezer, em algum ambiente muito gelado, e 10 minutinhos depois, coloque sua mão de novo debaixo da mesma torneira, com a mesma água, com a mesma temperatura. Você vai notar que a sua percepção acerca da temperatura daquela água vai mudar. Você provavelmente vai sentir que aquela água está mais quente, ok? O que aconteceu de fato? A temperatura da água mudou? Não. Se mudou, mudou frações. O que mudou foi a temperatura da sua mão, ok? Então, por isso que eu digo que a percepção de calor e frio é um pouco relativa. Ela tem mais a ver com diferença de temperatura entre esses neurônios, essas terminações nervosas livres e o meio ambiente, do que de fato entre uma temperatura em termos de graus, ok? Então, por isso que é a eterna briga dos homens e das mulheres na sala de aula. As mulheres com frio, e os homens com calor. Ah, mas é porque a temperatura está tanto. Não, não tem a ver com temperatura, tem a ver com percepção de temperatura, ok? E não com um grau específico da temperatura. Mas vamos avançar. Bom, além das terminações nervosas livres, nós temos outras terminações especializadas. Entendam, também são neurônios, também são terminações nervosas, mas não são terminações nervosas livres, elas têm algum tipo de especialização, ok? Então, nós podemos falar do corpúsculo de Krause, que é esse primeiro aqui, ok? O que ele vai fazer? Mecanorreceptores, ou seja, receptores que são estimulados por força mecânica, e eles vão te dar um senso de tato, né? Sensação tátil, e pressão. Você consegue captar uma certa pressão que estão lhe impondo. E aí, que lugares nós podemos encontrar eles? Abundantemente nas peles, também encontramos na mucosa da boca, ok? O que é mucosa? É esse tecido que reveste internamente os nossos órgãos ocos, que a gente chama como a boca, ok? E também nas genitais, né? São muito encontrados na mucosa das genitais, tá bom? Vamos lá, adiante. Corpúsculo de Meissner. Corpúsculo de Meissner já tem um formato diferente, ó. Ele também vai
ter mais ou menos as mesmas funções do corpúsculo de Krause, diferente que ele não dá tanto percepção de tato, né? Ele vai te dar percepção de vibrações. Como assim, professor? Lembre que quando qualquer coisa vibra, ela acaba fazendo com que o ar vibre também, ok? Então, a nossa pele ela consegue perceber vibrações no ar, que é mais difícil, mas ela consegue, né? São vibrações mais leves. E se a pessoa treinar essa percepção dela, ela consegue ainda mais. E, além disso, ela consegue perceber vibrações caso ela encoste, por exemplo, na parede, e a parede, na verdade, talvez se você está no seu prédio, existem, como é que a gente chama? Existem vigas, né, de sustentação nos prédios que estão sobre uma pressão, sobre uma vibração maior do que as outras paredes da casa. Se você encontrar uma viga dessa e colocar o seu braço sobre essa viga, talvez você consiga sentir ela tremer. E aí você se assusta, eita, meu prédio está tremendo. Sim, o seu prédio está tremendo constantemente, todos os dias, e dependendo da altura dele, ele está balançando até bastante também, mas de uma forma que você normalmente não percebe. E se você botar o ouvido, aí mesmo que você sente a vibração, mas a gente vai chegar no ouvido daqui a pouco, ok? Então, esses corpúsculos de Meissner, eles te permitem essa sensação da vibração, que, querendo ou não, é uma forma de estimulação mecânica, só que muito mais suave do que o tato ou a pressão, ok? Então, se a gente falasse em termos de frequência de onda, né, seriam ondas mais suaves, menos intensas. E também abundante na derme, né, na nossa pele, na camada um pouco mais interna ali da pele, principalmente das mãos e dos pés. A gente já vai falar sobre essas diferenças de diferentes pontos da pele. Depois nós temos os discos de Merkel, que também são outro tipo, né, de mecanorreceptores. Também vão estar responsáveis por toque ou pressão, só que eles são exclusivos de algumas células epidérmicas que são modificadas justamente para ter uma sensibilidade especial em relação ao toque e pressão, ok? A gente já vai falar sobre isso. Vamos adiante, corpúsculo de Ruffini, também mecanorreceptores, também tato e pressão, só que eles já são mais inespecíficos, são espalhados pela pele, pelas mucosas, ok? Esses são os corpúsculos de Ruffini. E por último, o corpúsculo de Vater-Pacini. São também responsáveis pela percepção de vibração, mas vibrações mais intensas, que até por causa da posição deles, que é em camadas mais profundas da pele. Então, para eles serem estimulados, é preciso que haja uma vibração mais intensa que chegue até essa camada, né? Então, pensa, por exemplo, quando você tem aqueles massageadores, né, de vibração intensa, você consegue perceber eles no nível mais profundo da pele. Eles estimulam receptores, estimulam neurônios diferentes que não são estimulados, por exemplo, quando você tem uma vibração bem mais leve no ar, por exemplo, ok? E aí que vem o detalhe que eu queria falar para vocês. Por que que em diferentes áreas do nosso corpo nós temos uma percepção diferente, né? Por que que o tato das nossas mãos é muito mais desenvolvido do que o tato da nossa língua, por exemplo, né? Que é revestida de mucosa? Por que que você tem uma percepção muito mais fina no tato, na palma da sua mão ou até na costa da sua mão, do que na sua costa, né? Tem um teste que eu faço com os meninos que eu espero poder fazer com vocês quando a gente voltar às aulas, me lembre. Mas vocês podem tentar fazer em casa. Fique de costa, peça para alguém pegar 2 lápis e medir mais ou menos uma distância de 5 centímetros entre eles e com esse lápis, né, tocar ali a sua pele da sua costa. E pede para ela ir aos poucos aproximando esses lápis um do outro e continuando pressionando. Você vai perceber que quando ela chegar mais ou menos ali em torno de 2 centímetros de um do outro, você não consegue mais notar, você não consegue mais perceber que são 2 pontas de lápis que estão tocando a sua pele. Apesar de serem, você tem uma percepção de que é apenas uma ponta de lápis. Por que isso acontece? Justamente porque na costa nós temos uma densidade menor
de discos de Merkel, que vão perceber esse toque fino e localizado. Diferente, por exemplo, da mão e dos pés, que a gente tem muitos mais discos de Merkel, então a nossa sensibilidade é maior. Por que que alguns lugares do nosso corpo são mais sensíveis ao frio, mais sensíveis ao calor, né? Por que que alguns lugares a gente sente vibração melhor do que outros? Mesma coisa, é porque a densidade de todos esses neurônios aí não é a mesma através da nossa pele, ela varia, tá bom? Então, em resumo, a nossa pele vai nos permitir sensações de vibração, tem variações de temperatura, toque e pressão, ok? De acordo com diferentes tipos de neurônio. Mas todas essas sensações são captadas por neurônios, uns especializados, outros não, e são levadas até o nosso sistema nervoso central para que haja uma reação, uma resposta. Ok? Então, vamos seguir adiante. Vamos para a língua. Língua é a nossa sensação do paladar, né? Bom, a língua, gente, ela é um músculo, né? Revestido por mucosa e ali em porções interiores dela tem glândulas, né, que liberam saliva e tudo. Mas a parte que a gente fala da sensação, né, gerada pela língua, ela está relacionada às papilas gustativas, ok? E aí nós temos pelo menos três tipos de papilas. Uma são as papilas chamadas filiformes, né, que têm formatos semelhantes a folhas aqui, ó. A pontinha delas parecem várias folhas, né? E o conjunto parece até uma florzinha, né? Um broto de flor, um botão de flor, melhor dizendo. Essas papilas gustativas essas papilas filiformes, elas têm mais uma função tátil, né? Então, olha, tato, toque, elas têm mais uma função de sentir o toque, o tato da comida, do alimento, ok? Então, sentir, por exemplo, que alguma coisa ela tem uma estrutura mais de cristal, mais, meio pontiaguda, outras coisas têm uma estrutura mais lisa, né? Mais maleável, mais mole. Isso é importante. Mas o nosso foco, né, são as papilas gustativas relacionadas à percepção do gosto, do sabor, ok? E elas são divididas em duas, caliciforme e fungiforme, mas essa forma diferente, né, forma de cálice e forma de fungo, tem mais a ver com que tipo de moléculas ela vai conseguir interagir para gerar o sabor. Porque a forma que elas interagem é basicamente a mesma, são esses corpúsculos gustativos. O que é isso? São terminações nervosas que na ponta delas elas têm essa especialização aí, que a gente chama de quimiorreceptores. São receptores que vão interagir com estruturas químicas. Quais estruturas químicas, professor? As mais variadas possíveis, ok? Então, por exemplo, para você sentir azedo, doce, salgado, amargo, tudo isso que acontece chega uma estrutura química, interage com essas papilas, seja caliciforme, seja fungiforme. Algumas vão ter a tendência de interagir pela fungiforme, não tanto pelo formato da molécula, mas pelo tipo de comida que você comeu, né? Se era um líquido, se era algo pastoso, se era algo crocante. Outras vão interagir com a caliciforme. Mas lá dentro da caliciforme e da fungiforme, que são as papilas, né, essa estrutura macro, existem estruturas micro, que são os neurônios, as terminações especiais dos neurônios, que a gente chama aqui de corpúsculo gustativo. Okay? Esses corpúsculos gustativos, então, vão interagir com essas substâncias químicas e vão gerar uma sensação. Açúcar vai gerar uma sensação de doce, né? Alcaloide, sensação de amargo, base, sensação de adstringente, ácido e sensação de azedo, ok? Então, resumidamente, é isso, não tem muito mistério aqui em relação aos gostos, né? Só um ponto que eu quero tocar é que antigamente a gente estudava, né, e via assim, na ponta da língua a gente sente mais o sabor doce, nas laterais o sabor amargo, lá no fundo o sabor azedo, no meio o salgado. Isso já está caindo por terra, né? De fato, existe algo disso, mas não é tão grande assim a ponto da gente dizer, nessa área eu só sinto doce. Não, você sente todos os sabores na ponta da sua língua, inclusive você pode fazer o teste em casa, né? Pinga uma gota de limão na ponta da sua língua para ver se você não sente azedo. Sente, não é só doce. Só que você tem uma percepção mais fina, digamos assim, mais intensa quando você joga lá nos cantos direito e esquerdo do fundo da sua língua. Tá bom?
mas toda a língua pode sentir todos os sabores, ainda que algumas áreas elas sejam mais especializadas, digamos assim, mais sensíveis a alguns sabores, certo? Então, da língua, basicamente é isso aí. Lembrando que a língua também tem percepção tátil, tá? Não vamos esquecer disso daí. Pode ser, de repente, até uma pegadinha em prova, né? Vamos agora para o nariz. Inclusive, a gente vai ter uma correlação que a gente vai poder falar aqui. O nariz é muito simples também, né? Nós temos esses mesmos quimiorreceptores que nós temos aqui na língua, a gente tem também semelhantemente no nariz. E eles estão especificamente numa porção lá do nariz, que fica na porção superior ali do nariz, né? E quando ele é estimulado, ele gera a sensação de olfato, tá? Agora, nas papilas gustativas, existem substâncias líquidas e substâncias sólidas que vão gerar esse estímulo de sabor. Na olfativa, vão ser basicamente substâncias gasosas, né? São substâncias voláteis, substâncias que evaporaram, ok? Só que é muito interessante a gente notar alguma coisa. Tem coisas que a gente come que, na verdade, o que gera o que a gente conhece como sabor nelas não são substâncias sólidas ou líquidas, e sim substâncias gasosas. Ou seja, na verdade, não é sabor, é cheiro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, eu peguei uma substância, botei na minha boca. E essa substância está cheia de substâncias químicas ali misturadas, né? Cheia de compostos químicos. Só que muitos compostos químicos a gente não tem sensação nenhuma, eles não estimulam esses corpúsculos, esses quimiorreceptores, né? Células sensoriais olfativas ou corpúsculos gustativos, eles não estimulam. Outros sim. Em alguns alimentos a gente bota na boca, só que o que estimula, a substância que ele estimula na verdade a parte olfativa e não a parte gustativa. Então o que a gente chama de gosto, na verdade, é cheiro. Exemplo clássico, pó de canela. Tapem o nariz e coloquem um pouco de canela na boca de vocês. Remexam lá na boca de vocês, vocês vão ver que vai parecer que você está botando terra na boca. Você não vai sentir sabor, entre aspas, né, nenhum. Ora, mas era para você sentir sabor, né? Você está botando na boca, tem papila gustativa lá. E aí você vai e destapa o nariz. Quando você destapar, você vai sentir o sabor, entre aspas. Por quê? Porque na verdade não se tratava de sabor, se tratava de cheiro. A substância química principal ali liberada pela canela, ela estimula a porção olfativa e não a porção gustativa, ok? E tem substâncias que têm as duas coisas ao mesmo tempo, nada impede. Então, por exemplo, quando você come uma tangerina, ela tem tanto substâncias que estimulam corpúsculos gustativos, quanto substâncias que vão estimular as células olfativas. Na verdade, a maioria das coisas que a gente come é assim, estimula as duas coisas ao mesmo tempo, tanto olfativo quanto gustativo. Tá bom? Mas, mais uma vez, são terminações especializadas de neurônios que vão ser estimuladas e vão levar uma informação até o cérebro. Só muda o que estimula elas, né? Aqui no olfato e no paladar são substâncias químicas. Olfato são substâncias principalmente gasosas. Paladar, principalmente líquidas e sólidas. Lá no tato, não são substâncias químicas que estimulam. Vai ser temperatura, vai ser tato, pressão, vibração. Beleza? Então vamos seguir, estamos quase lá. Olho. O olho é um dos sentidos que a gente considera o mais importante, né? Ele recebe muita atenção, inclusive nos textos bíblicos você tem textos como aquele dizendo que os olhos são a janela da alma, né? Tudo bem que o sentido lá não é tanto biológico, é mais filosófico, mas há toda uma importância dada ao olho, né? A gente diz assim, a Bíblia também fala da menina dos meus olhos, né? Ou seja, você é aquela porção que você protege com todo cuidado, porque lhe é muito preciosa. Então, o olho, de fato, é um sentido, a visão é um sentido muito valorizado e o olho é um órgão muito protegido. E não é à toa que, geralmente, quando cai alguma coisa no Enem, muitas vezes está relacionado à visão. Até porque eles acabam puxando informações, por exemplo, da física, né? Porque vocês estudam lá uma parte da física que é a ótica, né? Ok? Então, mas também pode cair química relacionada ao nariz, né, ao olfato ou ao paladar na boca. Também pode cair outros conceitos físicos relacionados ao ouvido, né, porque tudo isso está correlacionado, né.
Apesar da gente estudar separadamente, o entendimento humano, o conhecimento é uma coisa só. Mas vamos lá. Então, algumas coisas básicas para a gente tirar do caminho, digamos assim. Esses dois termos aqui. Miose quer dizer quando a sua pupila está contraída, olha, certo? Qual é a consequência de uma pupila contraída? Menor entrada de luz nos olhos. Então, a miose, ela geralmente acontece quando você está num ambiente muito iluminado. Você sai, por exemplo, acabou de acordar, estava no quarto escuro, você vai para um ambiente muito iluminado, com sol, né? Então ocorre o que a gente chama de miose. A sua pupila ela se contrai para que entre menos luz até que o seu olho se adapte, porque aquela quantidade de luz que entrou de forma repentina, ela está danificando os seus olhos, a parte interna dos seus olhos, ok? A retina ali principalmente, tá bom? E a midríase é um efeito contrário, né? Na midríase você tem uma dilatação da pupila, para quê? Para entrar mais luz. Então a gente pode pensar no efeito contrário. Você chegou da rua, estava no ambiente ensolarado e entrou, por exemplo, no hall do elevador do seu prédio, que é geralmente um ambiente escuro, porque não tem janela no hall dos elevadores, geralmente, né? Então, o que é que vai acontecer? A sua pupila vai dilatar para poder entrar mais luz, para ela poder perceber o ambiente, né? Porque a quantidade de luz que está entrando não está sendo suficiente para ela formar uma imagem, geralmente, tá bom? Então, ambiente pouco iluminado, geralmente teu olho reage com uma midríase. Ambientes muito iluminados com uma miose. Mas nós temos também outras situações que podem provocar miose ou midríase. Então, por exemplo, algumas drogas, né, lícitas e ilícitas, podem provocar ou miose ou midríase, tá bom? Depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas não é o nosso foco agora. E aí, vamos entender como é que se forma essa imagem, né? Eu creio que vocês já viram isso, né? Então é mais uma revisão, né? A proposta do SARS no terceiro ano é justamente essa, né? Que a gente trabalhe meio que uma revisão do que já teria sido dado no primeiro e no segundo ano, né? Para fortalecer esse conhecimento em vocês. Então, olha lá, o olho é uma estrutura complexa, né? Tem várias partes, mas vamos focar nas principais. Nós temos, mais externamente, uma córnea. Essa córnea ela é uma estrutura que basicamente tem a função de proteger o nosso olho, proteger de maneira física mesmo, contra ciscos, por exemplo, contra um vento, contra o ressecamento do teu olho como um todo. É uma proteção física. Mas ela é transparente e ela já cria uma certa convergência dos raios de luz que chegam até o seu olho, ok? Então a córnea ela já dá um pouco dessa convergência. Depois vem a íris e a pupila, que justamente tem essa função que a gente acabou de falar, de regular a entrada de luz no teu olho. Vai entrar menos luz, vai entrar mais luz, é ela que regula, ok? Esse conjunto. Depois nós temos o cristalino, né? Que é chamada aqui de lente biconvexa, né? Uma lente biconvexa, vamos desenhar aqui rapidinho. Uma lente biconvexa, deixa eu ver se eu desenho aqui, ela vai ser justamente isso daqui, né? Opa, desculpa. Apagou tudo. Uma lente biconvexa. O objetivo dela é fazer com que essa raio de luz que está chegando, ele convirja, né? Ó, tá ocorrendo uma convergência aqui, né? Como eu falei, a córnea ela já faz um pouco esse serviço, mas quem faz mesmo com mais eficiência é o cristalino, né? Ele é como se fosse uma lente mesmo de um óculos, né? Com o formato certo, biconvexa, para poder provocar convergência, tá? E aí, essa luz vai entrar na porção mais interior do olho, né? Mas lembrando que a imagem ela só se forma aqui na porção posterior do olho, o que a gente chama de retina, né? Então é aqui que a imagem é formada. E essa imagem formada aqui no fundo do olho, na retina, ela vai estimular o quê? O nervo óptico. Então lembrem o que eu falei lá no começo. Todo órgão que a gente fala, todo órgão do sentido, no final das contas a gente vai chegar em algum nervo, em algum neurônio, porque tudo que envolve percepção envolve neurônio.
ok? E aí, alguns detalhes, né? Primeiro, o cristalino ele está envolvido, por exemplo, com a catarata. O que é a catarata? É um embaçamento do cristalino. Ele começa a perder a sua transparência, ele começa a ficar translúcido. Então a luz começa a não conseguir passar como ela deveria através dele e, consequentemente, você vai ver tudo embaçado, não vai conseguir enxergar direito, tá bom? Outro detalhe, a imagem ela tem que se formar num canto específico da córnea, né? Aí, os seus músculos dessa região aqui trabalham de forma que perfeitamente a imagem se forme aqui sobre a córnea. Se essa imagem se formar antes, você não vai enxergar direito, você vai ter problemas. E os teus músculos vão tentar corrigir. Se você enxergar depois, se a imagem se formar depois, perdão, mesma coisa, você vai ter problemas, você vai ter dificuldade. E quais são esses problemas? Principalmente dois, né? Existe uma infinidade de problemas visuais, né? Mas os principais aqui que a gente pode resumir são esses dois: hipermetropia e miopia. Então, hipermetropia é esse daqui, quando a imagem se forma atrás da retina. Então, você não vai conseguir perceber com tanta perfeição coisas que estão muito distantes de você, certo? Você vai, as coisas que estão perto em uma média distância, você não tem problema, mas o que está distante, você já não consegue perceber direito, porque essa tendência de formar muito atrás a imagem. Miopia é o contrário, quando essa imagem está se formando antes. Então, quando você tem algo muito perto, você não consegue enxergar direito. Quando você vê algo à distância, você consegue enxergar melhor. Peraí, gente, acho que eu acabei falando, trocando para vocês aqui. É o contrário. Miopia, quando está longe, você não enxerga bem. Quando está perto, você enxerga bem. Hipermetropia é o contrário. Então, existem outros problemas, como eu falei, visuais, mas esses estão relacionados a isso. E aí, como você corrige? Você coloca uma lente, ou convergente ou côncava, né, divergente, que vai permitir que essa imagem se forme, então, onde ela deveria se formar, bem em cima da retina, tá bom? E, por último, dentro ainda da questão da visão, a gente tem que falar sobre as células fotossensoriais, que são elas que vão nos permitir, por exemplo, perceber as cores, ok? São duas, os cones e os bastonetes. Os cones, eles têm menor número, eles têm esse formato meio de cone mesmo, por isso o nome, né? Um triângulo aqui. São também estruturas nervosas, né? São terminações de neurônios. E os cones, eles vão detectar as cores através de pigmentos específicos que eles têm, certo? Então, eles detectam cores. Pessoas que têm problemas nos cones, por exemplo, é, elas podem desenvolver aquele problema que a pessoa não consegue diferenciar as cores direito, né? E existem diferentes tipos de problemas relacionados aos cones, assim como a questão dos problemas de visão. Então, tem gente que não consegue enxergar uma certa gama de cores, outros não conseguem enxergar outra gama de cores, né? Vai depender do tipo de lesão que ela tem nos cones. E os bastonetes, que tem esse nome porque eles têm um formato mais de bastão, eles não vão perceber as cores, eles vão perceber formas, contraste entre claro e escuro. Então, eles são os principais responsáveis pela nossa visão noturna. Sabe quando está tudo escuro, mas você consegue meio que delinear ali na penumbra uma forma, né? Consegue identificar que tem uma pessoa ali e tal. Isso é graças aos bastonetes, tá bom? Então, divisão é isso, como eu falei, é um pouco mais profundo, e geralmente é o que mais cai no Enem, mas é porque é muito do interesse humano, né? E então esse é o resumo aí, né? Ah, e lembrar de um detalhe, né? A imagem, quando ela é formada aqui na córnea, ela é formada de cabeça para baixo. E quem desvira ela, digamos assim, é justamente o nosso cérebro. Então, a informação crua que ele recebe é de cabeça para baixo. Mas o processamento que ele faz para que a gente tenha a percepção da visão já é
ajustado, né, de cabeça para cima, digamos assim, tá bom? Então vamos só ler aqui. A luz refletida por um objeto passa pela córnea, né, e converge ao centro da íris, passando pela pupila, que é o diafragma, né, que vai justamente abrir ou fechar para deixar passar mais ou menos luz. A luz passa pelo cristalino, lente biconvexa, que converge a imagem reduzida e invertida sobre a retina. Então, ó, vai convergindo até o ponto que vira a imagem. E a imagem deve se formar aqui sobre a retina. Células fotossensíveis da retina, cones e bastonetes, são estimuladas e geram impulsos nervosos que são enviados pelo nervo óptico, tá aqui, ó, até a área visual primária do lobo occipital do cérebro para ser processada na área visual. Então, todos esses neurônios que nós vimos aqui, dos diferentes sentidos, eles vão para algum lugar específico do cérebro que vai ocorrer o processamento dessa informação. A da visão, por exemplo, é a região occipital, que é aqui na base do crânio, né? Onde termina o pescoço, digamos assim. Ok? E, por último, vamos falar do ouvido ou da audição, tá bom? Falar logo de uma coisa aqui pertinente, né? Atualmente, nos livros, né, está se falando em apenas orelha. Orelha externa, orelha média e orelha interna. Já não se fala mais tanto porque antes a gente dizia assim, isso aqui é orelha, né, que seria a orelha externa, isso aqui para dentro é o ouvido. Não, atualmente se fala muito de ouvido como conjunto todo, e aí se fala em orelha externa, orelha média e orelha interna, tá bom? Então, o que a gente tem que entender aqui? A orelha externa, ela basicamente tem a função de captar o som. Então, a nossa orelha, né, o que a gente chama de orelha, ela tem justamente esse formato como de uma antena de captação dessas vibrações que estão vindo pelo ar, que é o que a gente chama de som, né? Então, ela vai entrar, ela vai ser reunida, captada e canalizada aqui no canal auditivo, né? Então, a orelha externa, ela basicamente tem essa função de captação do som. E aí, a porção que delimita o fim da orelha externa e o começo da orelha média é o tímpano. O tímpano, ele é tipo um tambor, né? Ele é tipo um tecido bem esticado que qualquer vibração do ar, não qualquer, né? Mas vibrações muito leves do ar, ele treme diante dessa vibração, ele vibra junto, né? Justamente por ser uma membrana bem fina, bem esticada. E aí começa a orelha média. A orelha média, ela tem a função de amplificar o som. Então, a principal coisa que nós temos aqui na orelha média é esses ossículos aqui, né? São três ossos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. O martelo ele é colado no tímpano, e basicamente quando o tímpano vibra, ele faz junto um movimento no martelo. Do martelo esse movimento passa para a bigorna, da bigorna para o estribo, e do estribo há uma união com a cóclea, que aí já é ouvido interno. Então, a cóclea ela é cheia de um líquido. E quando os ossículos aqui se movem graças ao tímpano, né, eles fazem vibrar essa água, esse líquido dentro da cóclea. E aí lembrem que é interessante o fato de que lá na física a gente estuda que o som se propaga melhor, mais rapidamente pela água, né, pelo líquido aquoso. Então ele está vindo vibrando pelo ar e aí depois ele passa para uma parte aquosa. E lá dentro dessa parte aquosa tem o quê? Células sensoriais ciliadas, que são o quê? Terminações de neurônios, terminações nervosas, que uma vez estimuladas vão levar uma sensação até uma parte específica do cérebro. Tá bom? Então olha o processo, a vibração chega, o tímpano percebe essa vibração, ele transfere essa vibração para os ossículos da orelha média, martelo, bigorna e estribo. Os três em conjunto atuam para ampliar o som e esse som passa para dentro da cóclea, que é lá dentro que vão ter os neurônios que vão captar essa sensação que vai ser levada ao cérebro e ser transformada em som. E aí tem um detalhe aqui que faltou a gente falar. Também nessa região a gente vai encontrar esses canais semicirculares, que eles estão relacionados ao equilíbrio do nosso corpo. Eles também têm terminações nervosas lá dentro, também estão cheios de líquido, e quando esse líquido começa, ele precisa estar num nível ali mais ou menos ideal, né? Quando ele está naquele nível, ok, os neurônios ficam tranquilos.
quando esse líquido começa a balançar, os neurônios percebem esse balanço. E aí é a sensação que a gente tem, opa, eu tô torto ou não tô torto, né? Só que se você, por exemplo, chacoalhar muito essa água, os teus neurônios, eles dão bug, né? Eles entram em curto-circuito, digamos assim, por um período, que é quando a gente fica tonto, a gente fica meio, eu não sei onde eu tô, dá vontade de vomitar e tudo. Além disso, se você tiver, por exemplo, infecção aqui na orelha interna, né, uma infecção bacteriana, é possível que afete, né, inflame essa região dos canais semicirculares. E aí também vai afetar o teu equilíbrio. Tu vai sentir enjoo, tu vai sentir vertigem, né? Então é interessante como essas outras coisas físicas acabam influenciando nas nossas sensações e percepções. E aí um detalhe importante que faltou a gente falar é a cera do ouvido, ela é produzida daqui, da região em frente ao tímpano para cá, ok? Para fora. E ela tem a função de proteção, né? Impedir que coisas como líquidos ou animais entrem aqui e acabem afetando essa parte do ouvido interno que é muito sensível. Mas, muitas vezes, quando nós chegamos com o nosso cotonete, o cotonete pode se tornar um risco, né? Porque você introduz o cotonete que é muito grande, ele geralmente tem o tamanho exato do canal auditivo, e quando ele entra, esse, ele sai empurrando essa cera que está formada, que tem uma função protetiva. A cera, naturalmente, ela vai saindo do teu ouvido, se tu deixar, da tua orelha, né? Ela vai sendo expulsa, porque ela é produzida aqui na base e vai empurrando o que está mais externo para fora. E quanto mais ele chega perto da luz, da região externa, ele seca, porque ele está em contato com o ar, né? E forma aqueles cascões. Quanto mais interno ele tiver, mais molhado, mais quentinho ele está, porque ele está em contato com a mucosa interna. Se você começar a usar cotonete muito, o que você pode fazer? Você pode acabar levando essa cera seca para cá para dentro. Essa cera seca vai começar a se acumular e pode colar no teu tímpano. Tu vai ter uma sensação de surdez, de abafamento, e é horrível, porque para o médico desfazer isso, ele vai fazer uma lavagem, que já é dolorido, e geralmente não dá certo, dependendo do quanto grudou no tímpano, e ele vai ter que fazer uma raspagem do tímpano. Gente, é uma coisa extremamente dolorosa, já aconteceu comigo. Então tenham muito cuidado com o uso do cotonete. O que eu aconselho para vocês? Façam uma limpeza só nessa região mais externa aqui, quando realmente o negócio já está saindo, já está aparente, né? Já está seco, aí você passa só aqui fora. Evita introduzir o cotonete, tá bom? Então, galera, era isso. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, enviem e-mail. Espero que vocês tenham entendido, né? Para finalizar, de fato, vamos só ler aqui essa rota do som, né? Então, a orelha direciona as ondas sonoras para dentro do canal auditivo até o tímpano. A vibração do tímpano é passada para os ossículos da orelha média. E, a partir daí, há um contato também com a cóclea, né? E o líquido dentro da cóclea é movimentado. As células sensoriais auditivas da cóclea são então estimuladas e geram som, né? Esse estímulo das células sensoriais vão ser deslocadas, né, pelo nervo auditivo até a região auditiva primária no cérebro, que se encontra no lobo temporal. O lobo temporal é justamente essa região bem em frente à nossa orelha, né? Essa região que a gente chama de têmpora, tá bom? Então, galera, por hoje era isso. Espero que tenha sido uma boa aula para vocês e vamos seguir estudando.